Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sara Alencar e hoje nós vamos pintar esse livro da Disney, tá? Da coleção Art Cor com o giz em gel da atriz, tá? Eu tô mostrando as duas paletas que eu tenho, que é a metálica e a normal. E eu escolhi essa página 17 para pintar junto aqui com vocês, tá? Apesar dela ser uma página dupla com a página 16, eu vou fazer só a página 17, tá bom? Então, eu já separei algumas cores, a maioria tons metálicos, tá? Pra pintar os personagens. Aí, vocês estão vendo que eu tô pegando o verde mais escuro que tem na paleta metálica e pintando o olhinho do linguado. E eu vou usar também o amarelo, o dourado, o azul mais escuro e o azul mais claro que tem na paleta, tá? E o vermelho só pra língua. Lembrando que aí eu tô usando os tons metálicos, tá? Os outros tons eu vou usar só no restante do colorido, tá? Em algumas partes específicas vocês vão vendo, vou mostrando pra vocês tudinho direitinho. Então, a parte de cima, que eu quero a parte mais clara do linguado, eu vou usar o amarelo mesmo, tá? E a parte de baixo, que seria um pouco mais de sombra, eu consigo usar o dourado. Como as barbatanas e essas manchinhas do linguado são todas em tons de azul, eu vou usar o azul mais escuro e o azul mais claro para isso, tá bom? E vou pegar o preto e o marrom para fazer a parte interna da boca dele, tá? Nessa parte eu não passei o giz em gel direto no personagem para não ficar muito forte, tá? Quando eu pinto desse jeito, passando o pincel na água e só depois tentando tirar o pigmento do giz em gel, ele não fica tão pigmentado, então dá pra gente ir pesando ou não a mão na hora da pintura, tá? Agora pro fundo eu vou usar o giz em gel azul mais escuro que tem na paleta normal. Não tô usando o metálico. Depois eu venho usando o metálico também, mas só depois que eu passar toda uma camada desse azul aqui. Vou aquarelar, depois eu preencho um pouco o que eu achar que ficou faltando
com o azul metálico, tá? Mas o tom mais escuro também. Só para dar uma preenchida melhor e ficar alguns detalhes metálicos no fundo também, tá? Não ficar tão opaco.
Depois de terminar todo o fundo usando o primeiro azul, agora eu vou vir com azul metálico, tá? E vou fazendo alguns detalhes em alguns cantos que eu queria que tivesse ficado o pigmento assim um pouco mais escuro, para ir ficando esses rajadinho brilhoso também, eu achei bem legal. Eu já fiz uma bolinha dessas lá em cima com a posca branca, vi que ficou bem legal, então a gente vai usar a posca também para finalizar esse fundo. E como eu tava bem empolgada fazendo o fundo, eu deixei o Sebastião para fazer só depois que eu terminei o fundo, tá? Então aí vocês vão ver eu usando, não cheguei a usar o giz em gel direto na folha, tá? Eu fui só pegando com o próprio pincel e vendo algumas partes que precisava, não foi tudo que eu passei assim na folha inteira, mas só para dar um pouco mais de detalhe e preenchimento na folha, tá? Depois que eu passei a primeira demão com o azul sem ser metálico. Essa página aguentou bastante, tá? Vocês viram que aí no fundo, principalmente, eu tô dando 2 demãos e não passou nada pro outro lado, tá? Então eu fiquei bem feliz que, apesar de eu ter aquarelado bastante, não vazou nada pro outro lado. Fiquei bem feliz, porque esses livros também são bem em conta, né? E tem uma folha, assim, muito, muito boa comparada a outros livros até que a gente compra mais caro. Gente, agora eu vim passando a posca. Já vou adiantando que não foi só uma demão de posca que eu dei, tá? Eu dei uma acelerada assim bem grande nessa parte, mas tem bolhas que são uma linha mais fina, outras têm uma linha mais grossa. Mas como vocês estão vendo, ó, a primeira demão tá ficando bem apagadinho. Para ficar realmente vivo, eu preciso dar 2 demãos de posca. Essa daí que eu tô usando é a 1M, tá? E eu tô gostando bastante dela, da ponta dela, tá? E essa parte aí teve que rolar muita paciência, tá? Porque demorou mesmo para fazer essas bolhas. E eu ainda fiz outros detalhes de bolhas depois que eu terminei a segunda demão dessas bolhas, né? Porque aí eu tô dando só a primeira.
Aqui eu já tô vindo com a segunda demão, vocês veem que as bolhas ficam bem nítidas, né? Bem mais nítidas depois que eu dou a segunda demão. E depois daí eu vou dar mais alguns detalhes. Então, como aí tem muitas bolhas grandes, agora eu vou ficar preenchendo de muitas bolhas pequenininhas, tá? Bolhas pequenas, faço outras bolhas também um pouco maiorzinhas para preencher, para deixar esse fundo bem mais preenchido e não tão vazio os espaços, tá? E eu achei que ficou bem legal mesmo, gostei bastante de como ficou esse fundo. Então, se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, tá? Se não for inscrito, se inscreve no canal e curte bastante esse vídeo, porque aí eu vou entender que vocês gostam de vídeo também nesse tipo de livro e eu trago mais coloridos aqui e quem sabe a página do lado pra gente ficar com essa página dupla linda. Agora eu peguei o marrom da paleta normal, tá? E eu vou fazer algumas áreas de sombra no Sebastião. Já que ele é todo vermelho, ficou bem complicado eu fazer degradê e esse tipo de coisa, tá? Nele, então eu peguei o marrom para passar uma camada de base, no entanto que eu nem tô passando o giz em gel no próprio personagem, eu tô passando com um pincel, que o tom fica bem mais claro. E depois eu vou vir com o giz em gel metálico vermelho, já que eu pintei o linguado todo em tons metálicos, eu vou querer que ele também fique em tons metálicos, tá? Então, depois dessa parte aqui de sombra, eu venho com um vermelho metálico por cima para dar os detalhes. Então, gente, eu já tô vindo aqui com o vermelho metálico, vou construindo as camadas passando o pincel no próprio giz, exatamente para eu poder controlar melhor, tá? Aonde tá indo o pigmento e ficar do jeito que eu quero. Então, vocês vão ver todo esse processo. E eu acho que o que demorou mais foi fazer o Sebastião, porque eu tive que vir e voltar com várias camadas para realmente ficar da cor que eu queria. E talvez até eu poderia ter passado o marrom até um pouco mais escuro para ele ficar ainda mais ressaltado aí quando eu viesse com o vermelho. Mas essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, principalmente essas técnicas aquosas, né? A gente às vezes tem que ter cuidado com o processo mesmo, né? Porque a tinta e o pigmento, ele vai ficando mais forte, mais fraco, então a gente tem que ir vendo onde é que passa primeiro quando sabe que ele tá saindo mais forte, onde é que passa depois quando ele tá ficando mais fraco, pra gente conseguir dar os detalhes de luz e sombra com o pincel e a tinta, né? Então, eu gostei bastante de fazer esse colorido, eu aprendi demais fazendo ele, principalmente por ter que usar poucas cores para tentar fazer algum degradê, né? E eu espero muito que vocês estejam gostando também, tá? Me conta se você gostou, deixa um comentário, nem que seja um coraçãozinho, que isso também me ajuda muito, muito mesmo. Chegamos aos 1.200 inscritos, eu tô muito feliz com toda a interação de vocês e eu espero que vocês estejam gostando dos coloridos que eu tô trazendo aqui.
Gente, foi assim que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse colorido. Ficou super bonito e brilhoso. E o intuito foi esse, né? Usar materiais diferentes também é muito divertido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!